Olá, você, Shalom Leculam, a rainha Ruth Ben Israel. Seja bem-vindo, Marcos Silva, dando início ao programa 510 da série Voz de Israel. Hoje, começando um novo estudo falando sobre a carta que Shaul HaShalih, o apóstolo Paulo, para os cristãos, escreveu ao seu servo também, discípulo seu, Tito, que ficou na ilha de Creta. Se você quer saber a origem dessa carta e o que Shaul Paulo quis ensinar a mim e a você através dessa carta a Tito, você não deve sair daí. Continua conosco, porque dentro de instantes estamos de volta mais uma vez, como de sempre, com a Voz de Israel para mim e para você. Shalom Leculam, mais uma vez, estamos dando início à Voz de Israel, Marcos Silva e o programa 510 da série A Voz de Israel, hoje entrando um novo estudo, falando sobre a carta que Shaul HaShalih, o apóstolo Paulo, escreveu a Tito. E você que realmente tem compromisso e quer aprender mais do Eterno, certamente vai ficar conosco para entender por que Shaul, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta para Tito, o seu discípulo. É um programa que você deve assistir. No programa passado nós encerramos a carta que ele escreveu a Timóteo, a segunda carta lá do capítulo 4, mostrando o que realmente, qual era a sua preocupação com relação aos ensinos anátemas. Shaul estava orientando o seu discípulo Timóteo manter as pessoas no conhecimento da verdade, que a verdade que de verdade foi vivida aqui, dando testemunho dela através de Yeshua Ben Yosef, que Shaul era seu imitador, conforme a sua instrução, que é a instrução que Yeshua recebeu do Criador do céu e da terra, Hashem, o nosso Pai Celestial, aquele Criador de tudo no céu e na terra. Falando sobre essa apostasia, que as pessoas continuam a praticar desde aquela época, não mudou. E você vai ver hoje nesse estudo, nesse começo dessa carta que Shaul escreve a Tito, algo muito semelhante. Veja que nada de novo debaixo do sol, como sempre tem aqui falado. Mas Paulo insistiu, Shaul insistiu, e está insistindo comigo, com você, a não desistir de combater o bom combate. Combater o bom combate é lutar pela verdade quando é possível. Fazer o possível para não permitir que o anátema chegue nos nossos corações e nas nossas mentes. E tudo aquilo que foi ensinado seja destruído de uma hora para outra, o que eu praticamente não acredito. Se você um dia recebeu essa palavra no coração, você jamais vai perder isso. Se perdeu, é porque você nunca foi. Você achou ou acreditou, pensou que tinha e nunca teve. Agora, hoje vamos dar início a essa carta agora do Shaul, agora escrevendo a Tito. Um assunto também muito importante, que vai continuar reiterando essa missão de continuarmos firmes, guardando essa palavra como ela realmente é, segundo realmente os ensinos de Yeshua Ben Yosef, que o ensino dele foi o que ele recebeu do Criador, o autor dessa davá, dessa palavra que realmente é a origem de toda a vida. Programa trazendo a você informações acerca dessa cidade, acerca de Tito, de onde ele estava, quando essa carta foi escrita, que isso é muito importante você se localizar na história para poder entender o contexto dessa carta. Então, essa carta, Shaul HaShalih, provavelmente, segundo os estudiosos, ele escreveu lá da cidade de Nicópolis. Nicópolis é uma cidade da Grécia Ocidental. E essa carta foi entregue por Zenas e por Apolo na viagem, passando por Creta. Quando Paulo foi liberto da prisão romana pela primeira vez,
ele esteve lá em Creta com o discípulo dele, esse Tito. É uma carta que foi escrita provavelmente no ano 61, depois da Era Comum, ou seja, depois da Era segundo a cristandade, depois de Cristo. E essa ilha, a ilha de Creta, é ainda a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo e a maior ilha da Grécia. Ela fica localizada hoje, ainda hoje, a 274 quilômetros da Grécia continental, quer dizer, o país Grécia, e era habitada também por romanos. Roma dominava o mundo naquela oportunidade e, mais precisamente, a partir do ano 67, ano da Era Comum, quando o general Pompeu esteve lá dominando essa região, que até o ano 144, 142 era domínio dos gregos. Mas, como de sempre, os judeus, os israelitas, estavam lá nessa ilha, povoando essa ilha para se cumprir a palavra do Eterno, que disse que espalharia o seu povo até os confins da terra. E não podia ser diferente. Está aí o povo nas ilhas gregas, que são mais de 300 ilhas. Existe lá no mar Egeu e a maior delas é essa ilha de Creta. A população desse lugar era formada por homens que trabalhavam por plantio de frutas e também fazendeiros. E certamente Shaul esteve lá com Tito, ensinando, levando a palavra que Yeshua ben Yosef orientou através do ensino que recebeu do seu Criador, Adonai Elohim Melech Haolam. É a história que, independente que as pessoas creiam ou não na Bíblia, isso é história que qualquer pessoa que estuda história vai saber que realmente isso é verdade, porque a Grécia existe, essas ilhas existem, e certamente o que eu falei aqui é nada mais, nada menos do que a pura verdade acerca dessa ilha, dessas ilhas e dessa ilha de Creta, que eram habitadas por seres humanos, romanos, como falei, a sua maioria, e uma comunidade judaica muito representativa. Havia muitos judeus nessa ilha de Creta. E acredita-se que a palavra cretinos venha de Creta, porque também gerou o nome cretenses e cretinos por motivo não só de semântica linguística, mas também pelas atitudes que esses cretenses realmente praticavam nessa ilha. E Shaul aí está, você vai ver nessa carta, instruindo a Tito a combater o que esses homens que estavam ensinando algo que não estava de acordo com a palavra, daí também serem chamados de cretinos. Para encerrar esse assunto sobre e para encerrar a introdução, vamos ver que temas ela aborda para instruir a cada uma pessoa, assim como Shaul estava instruindo a Tito e ele a os seus companheiros de fé. A primeira coisa que essa carta, como tema, importa é falar a liderança da igreja. Por quê? Porque essa igreja que estava lá em Creta era uma igreja que estava numa decadência moral. O povo, a comunidade de Creta estava numa decadência moral tremenda. E isso nos parece que não mudou e não vai mudar enquanto houver ser humano debaixo do sol desse planeta. Porque a tendência disso é se propagar segundo o espírito de Tubal-Caim, que significa no hebraico perpetuação do espírito. As pessoas herdam espíritos, no sentido de manifestar as mesmas características morais, físicas e gestuais do seu antepassado. Então, aí Shaul está orientando a igreja, essa comunidade, a cuidar de se manter longe dessa decadência moral, dessa imoralidade que, infelizmente, ou infelizmente para muitos, continua a se perpetuar e vai ser assim até o fim. E é claro que Shaul está falando isso diretamente para os líderes da igreja. Veja só, Shaul está dizendo a Tito que vigie, abra do olho, oriente
aos líderes da igreja lá, nessa ilha, que era uma ilha realmente grande, tem 252 quilômetros de extensão e comprimento, no sentido leste-oeste, e 56 quilômetros de largura, no sentido sul-norte. Uma ilha realmente grande, como disse, a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo e a maior ilha de todo o arquipélago grego. Tinha muitas comunidades espalhadas, e como sempre, os líderes da igreja, dessas igrejas, das comunidades, estavam envolvidos, estavam lidando com pessoas nessa decadência moral, e certamente alguns deles também se enveredaram por esse caminho, porque é natural que o ser humano carnal costume seguir a procissão, seguir Maria, seguir a multidão, as multidões. Faz parte da natureza humana. Se você não se cuidar, você vai cair. Porque a Bíblia também recomenda, nós vamos ver mais tarde falar sobre isso, que aquele que pulga ou pensa que está de pé, cuidado para não cair. Isso é uma observação interessante. Então aí, Shaul está orientando a Tito nesse sentido. Esse é o primeiro tema dessa carta, escrita para Tito lá na ilha de Creta. O segundo tema, que está no bojo dessa carta, é lembrar as comunidades, através do Tito, que era um supervisor de todas essas igrejas, essas comunidades que estavam lá nessa ilha, da integridade moral, da integridade e do domínio próprio, que é fundamental para se manter uma comunidade realmente limpa, que seja respeitável. E isso era uma orientação para que o Tito desse essa instrução tanto para os velhos, mais idosos, como para os jovens e também para as mulheres, como se comportar diante da comunidade e de maneira especial sobre os seus maridos. E isso nós vamos ver na continuidade do estudo dessa carta. Para encerrar esse tema, são 3 temas apenas, o tema final é alertar a presença de falsos mestres, falsos profetas, que rejeitam a verdade. Isso também é óbvio e acompanha as comunidades, seja ela de qual placa for, religiosa dessa ou daquela classe. Falsos mestres é o que mais tem se mostrado, não só de hoje, mas desde aquela época. As comunidades são tomadas por esse tipo de pessoas, que são lobos em pele de ovelha, para confundir e enganar. Isso, como sempre tenho falado, nada mais, nada menos é que o trabalho do Eterno, dando a você e a mim a oportunidade de discernir, meditar, verificar se aquela palavra, se aquele ensino realmente procede da sua palavra ou é, na verdade, palavra de homens. E só quem recebe esse Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, esse mover, pode realmente discernir sobre esse assunto. E ele assim faz uma seleção. Você não vai errar em responder as questões que ele colocou para você, para que seja provado e seja aprovado. E eu quero começar o programa agora falando sobre essa carta de Shaul, lendo o capítulo 1, do verso 10 ao verso 16. Porque existem muitos rebeldes, especialmente da facção da circuncisão, que iludem a mente das pessoas com suas conversas inúteis e enganadoras. Eles precisam ser silenciados, porque estão transtornando famílias inteiras ao ensinar o que não lhes compete, e o fazem por ganância. Um dos próprios profetas de Creta disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. E isso é verdade. Por esse motivo você deve ser severo ao repreender quem seguiu o falso ensino deles, para que voltem a ter confiança, ou seja, fé, no que são, e não deem mais atenção aos mitos judaicos ou aos mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro, mas para os impuros e sem confiança, nada é puro. Até mesmo a mente e a consciência deles foram corrompidas. Eles afirmam conhecer a Deus, mas por seus atos o negam.
são detestáveis e desobedientes. Provaram-se incapazes de qualquer boa obra. Uma advertência pertinente, cabível, não só para a igreja de Creta, mas para todos nós nos dias de hoje. Pessoas que militam, que buscam compromisso, ou mesmo têm compromisso com o Eterno, com essa palavra, a palavra da verdade, que a Shaul está falando sobre ela. A palavra da verdade, que as pessoas estão rejeitando, não é de hoje. Não é de hoje. Se você tem nos acompanhado e tem lido a palavra, tem visto que isso tem acontecido desde muito, mesmo depois de tanta coisa fantástica, surreais, manifestadas por Yeshua Ben Yosef, o discípulo de Yeshua, mas as pessoas, infelizmente, são movidas por momentos, por emoções, vivem disso e são facilmente enganadas por pessoas que sabem muito bem manipular as pessoas que são débeis na fé, são pessoas nécias, são pessoas realmente com a mente fácil de ser enganadas, porque isso é a maioria das pessoas, infelizmente ou felizmente, porque isso é coisa do Eterno e precisamos aprender sobre isso, que, como já disse, não estamos aqui para julgar ninguém. Até porque, como já falei, tem pessoas que são usadas para isso mesmo. Existem os vasos de honra e vasos de desonra. Para quê? Para que você possa escolher honra ou desonra. Você quer ser uma coisa ou outra, você escolhe. Simples assim. É isso que o Eterno está nos mostrando aí com essa carta. Veja que Shaul está falando aí nesse capítulo 1, alertando a Tito sobre isso, porque está acontecendo isso lá na ilha, nas comunidades, de pessoas levando falsos ensinos lá, falando coisas que eles não conhecem. Porque é muito comum pessoas ouvir o galo cantar e não sabem desse galo cantor e ficar repetindo as coisas. É como um papagaio, para falar as pessoas com autoridade. Falar das coisas com autoridade. Coisas que você fala porque você viveu, você vivenciou o que você está ensinando. Isso é fundamental, é a diferença entre quem ouviu apenas o galo cantar. Então, Shaul está aí falando com Tito acerca disso, dessas pessoas que realmente, como o próprio profeta, lá um dos pastores desse povo de Creta, os cretenses, que eram a tradução normal de cretinos. Mentirosos, porque o mentiroso é um cretino. Pessoas são feras malignas, porque são capazes de devorar, não literalmente, mas com ensino anátemas, com ensinos que não procedem da palavra, para cauterizar as mentes de pessoas incautas, nécias, e que estão apenas participando como figurantes e que não têm compromisso verdadeiro com o Eterno. Estão apenas para cumprir um rito, uma liturgia, uma obrigação social, obrigação, segundo que muita gente entende, moral, de dizer, eu já fiz a minha parte, eu já fui lá, dei meu dízimo, fiz a minha oração, pedi para o fulano, Beltrano, Cicrano, fiz a minha parte. Infelizmente é isso que acontece até hoje nas igrejas, seja elas de qualquer placa, de qualquer crença religiosa. Há pessoas assim, em todas elas, sem exceção. E, finalmente, glutões preguiçosos, que é muito comum você ver pessoas assim. Estão nas comunidades para comer. Tem pessoas que vai às igrejas se tiver pão e circo, que geralmente hoje é o que atrai as pessoas, até hoje é pão e circo, como Roma atraía as pessoas para enganá-las e ludibriar, para manter a pessoa no engano, mostrando a elas luta de gladiadores, luta de feras devorando seres humanos, corrida de bigas, o circo e o pão, comida, festa. Por que festa? Festa tem que ter comida e o povo gosta. Qualquer reunião hoje de igreja, se não tiver comida, depois faz sentido. As pessoas querem comer. E glutões não falta
nunca faltou e jamais faltará enquanto houver ser humano tomado por esse espírito de viver de comodidade. E acreditar que vai se agarrar em alguém que vai levar ela direto para a sua libertação. Quando na verdade isso não é assim. A libertação, ou seja, a salvação, ela é individual, é de cada um, é de cada coração que realmente tem compromisso em viver a palavra como realmente ela é. E isso não é fácil. É um trabalho árduo, é duro e realmente é muito amargo diversas vezes. Mas faz parte do treinamento para o aperfeiçoamento, para capacitar as nossas almas a participar de um reino de paz, de tranquilidade, de amor, fraternidade, sem menor julgamento, como tem assim uma verdadeira criança. Porque é isso o propósito do Eterno nas nossas vidas. Nos transformar, nos fazer crianças, porque para Ele nos vê sempre como uma criança, se estamos dentro dele. Ele quer, como um pai que ama a sua criação, um criador, dar o melhor que ele tem. E certamente nada é melhor do que o que recebemos do Eterno. Os homens na terra, os humanos, podem dar a outro, ou transferir a outro, coisas boas, o que é bom, mas o melhor está com o Eterno. E Shaul manda Tito repreender severamente essas pessoas que estão contaminando as famílias com ensinos longe da doutrina sã, longe da verdade, que a verdade que ele está se referindo aí não é Novo Testamento, não é Corão, não é nenhuma outra liturgia, ou rito, ou literatura religiosa, não, mas do Taná, a palavra que é originada da Torá, ou seja, das 10 Haseredes, as 10 palavras que o Eterno concedeu ao povo eleito, raça eleita, Isaac, através de Moshe lá no Monte Sinaí. Essa é a palavra que Saul está, esta é a verdade a qual Shaul está falando e para Tito, que ele possa levar essas pessoas, assim como eu estou levando isso para você que está ou irá me assistir. Ressaltando que as pessoas exortadas não devem dar atenção a esses mitos judaicos, principalmente desse pessoal da circuncisão. Falando de quem? Falando de judeus religiosos que foram treinados, tiveram sua mente cauterizada nessa liturgia, nesse ritual ancestral de circuncisão, cortar a carne do seu prepúcio como um sinal de aliança perpétua com o Eterno, como se isso realmente funcionasse. Como o próprio Shaul já falou diversas vezes, há muitos circuncisos que são incircuncisos. A sua circuncisão é só de carne no prepúcio, não tem um coração limpo. O coração dele é imundo, é sujo, é cheio de rancor, mágoa, misericórdia, é cheio de mágoa, ressentimento, ódio, inveja, malícia. Mas estão circuncidados. A circuncisão que interessa ao Eterno e o sacrifício que interessa ao Eterno não é sacrifício de animais, sangue de animal, mas é sua natureza, seu sangue ser mudado pela natureza de Yeshua, o sangue dele, a sua natureza na sua vida. E que você possa manifestar essa palavra como ele ensinou. Yeshua Ben Yosef, o único. Não teve outro antes dele. Não teve. Obviamente que tem agora, depois dele, porque se estamos ensinando o que ele ensinou, como o Shaul está ensinando aí a Tito, você também, se recebe essa palavra, você está capacitado para isso. Coração limpo. O bom dessa vida é ter um coração puro, limpo, que não guarda nada de ninguém. Eu posso falar disso. Quando eu comecei a ler essa palavra, que eu não li a Bíblia, não consegui ler 2 versículos da Bíblia, eu pude ver isso na palavra. Coração limpo. Eu nunca guardei no meu coração mágoa de ninguém, ressentimento. Não tenho inveja de ninguém. Pelo contrário, eu me alegro quando vejo alguém que sabe falar melhor do que eu, que ensina as coisas melhor do que eu, que sabe mais do que eu. Eu me alegro, eu quero aprender com ele. A minha vontade é aprender com ele.
tenho prazer em servir as pessoas. Esse é o meu trabalho. Mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém, ódio contra ninguém, não tenho. Descansado sempre no Senhor, porque eu sei que estou aqui apenas de passagem. Eu sei que aqui eu tenho uma missão e você também tem a cumprir. Então vamos cumpri-la, como assim aquele que nos mandou aqui nos determinou. Shaul recebeu essa missão quando teve um encontro lá com Hashem, através de Yeshua, naquela história de Damasco. Uma história que o mundo todo conhece, pelo menos quem lê a palavra. Então, esse é o trabalho nosso. E Shaul está dizendo para Tito: Tito, abre o olho aí, vigia, repreenda com severidade essas pessoas, para deixar de fazer isso. Por quê? Aí ele fala algo aqui que é fantástico, é tremendo. Que muita gente, lendo isso aí, por entender a letra e ter a mente cauterizada, não entende o que Shaul está dizendo com isso. É uma coisa tremenda. Para o puro, tudo é puro. Para os puros, tudo é puro. Para os impuros, nada é puro. Aí está essa colocação, que certamente é de dúbio entendimento proposital, para separar quem pode enxergar o que Shaul está dizendo, compreender, porque o que Shaul está falando é o que vem da boca de Yeshua e que vem do Senhor, de Adonai Elohim Melech Haolam, o Hashem, o Criador do céu e da terra, para selecionar, para que você possa discernir o que ele está querendo dizer aí. Para os puros, tudo é puro. O que é para o puro? Para o puro, para as pessoas que andam de coração puro, para as pessoas que andam na verdade, na Torá, que certamente tudo que ele faz é puro, porque o que é impuro, ele não faz. Nesse sentido. Mas para o impuro, o iníquo, aquele que não tem a Torá, não aceita a instrução para a vida, tudo para ele é puro. E vai lhe criticar de alguma forma, ainda que não veja em você, porque para ele aquilo está errado. Você é rejeitado, você é excluído. Já falei aqui no programa antigo meu aí sobre água contaminada. Pegar como exemplo um suco de laranja, 100 litros de suco de laranja, e colocar 1 litro dentro desse suco de laranja podre. Você vai contaminar todo o suco. A água também. A palavra, quando é colocada palavra anátemas, que não é da boca do Eterno, nem da boca de Yeshua e de nenhum discípulo, a água está contaminada e muita gente continua bebendo dessa água, ensinada por pessoas como esses cretinos, o cretense da ilha de Creta. Há muitos cretinos ensinando, falando essa palavra, perpetuando essa história que Tito e Paulo vivenciou lá na ilha de Creta. Uma coisa fantástica. Então, a pureza daí está no cumprimento da Torá. Porque quando você cumpre a Torá para a vida, entendendo o que é puro, você não vai fazer nada impuro. Você não vai entrar no impuro. É simplesmente isso. E Tito deve confrontar esses cretinos com a palavra. Você está andando de acordo com isso aqui? Se não está, você está errado. E ele encerra de maneira tremenda isso aí. Essas pessoas estão com a mente tão cauterizada, tão corrompidas de verdade. E o pior disso é que essas pessoas que procedem assim, elas falam que são de Deus, que elas conhecem a Deus, porque elas estão com Bíblia, elas estão com Torá, estão com livro religioso, Talmud, qualquer livro religioso de qualquer religião. Mas o seu proceder, os seus atos não mostram isso. Não mostra isso. É o que Shaul falou aí no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. Pessoas que falam do amor, mas não manifestam o seu poder. Muitas pessoas de igrejas, tanto católica, evangélica, budista, qualquer religião, judaísmo, de coração sujo. Mas aparência, sepulcros caiados. Só tem aparência. O seu interior é podre. É isso que Shaul começa a falar aí, orientando a Tito a se manter firme, não retroceder, não desistir jamais. Isso é o que nós estamos tentando passar para você. E no próximo programa
Se assim até permitir, nós vamos dar continuidade a essa carta que tem algo muito forte, mas tremendo, que você só vai saber se estiver conosco. Assim terminamos mais um programa Voz de Israel, hoje o programa 510, e como de sempre, vamos agradecer ao Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja nosso Deus, Criador do Universo. Ha'elyon El Shaddai, o Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta. Toda Rabá, Shel Yeshua, a Mashiach de Israel. Obrigado por Yeshua, o Mashiach do filho de Israel. Toda Rabá, Shel Mispahá, Shel Hashel. Obrigado pela família, pela vida e pela saúde. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá. E você assistiu o programa, o nosso Rabá, mais uma vez, obrigado por estar conosco. E como de sempre, desejo a você uma Shavu a todos, uma semana de bênção. Que você receba a Shalom, me Adonai, a Shalom, a paz que vem do Criador, de Adonai Eloheinu melech haolam. E você que comigo está lembrando e vai guardar o Shabbat que está chegando, porque somos ovelhas da casa da fé, somos achadas, receba também essa Shalom, que é a paz plena, letra Ot. Até logo, e ela vai. Tchau, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.